Bom, em primeiro lugar, eu gostava de agradecer o convite que me foi feito para vir falar sobre, eu chamo-lhe a Internet of Space, ou a Internet do Espaço, ou há quem lhe chama agora também o Sky-Fi, portanto, a possibilidade de ter o Wi-Fi via espaço. Não, eu tenho este micro, portanto, a menos que não me ouçam, eu mudo de micro. E, portanto, hoje de facto, a minha ideia era conversar um bocadinho e falar um bocado sobre a Internet do Espaço. No início, eu gostava-vos de explicar, porque eu acho que nós só conseguimos perceber o mundo atual em que estamos se nós percebermos a história de onde vimos, e, portanto, eu queria fazer aqui uma primeira introdução histórica do que é que são as telecomunicações, de onde é que nós vimos e porque é que nós já andamos preocupados com a internet do espaço e o Wi-Fi e coisas mais esquisitas do que isso. E eu costumo começar as minhas sessões sempre com este slide, porque de facto nós temos de nos lembrar que as comunicações que nós fazemos, as comunicações que nós temos, começaram com fumo. Não é? Portanto, começaram com sinais de fumo, com bandeiras. A seguir nós passamos para uma coisa mais interessante, começamos a passar a utilizar pombos e outros pássaros, mas principalmente pombos, porque sabiam chegar, voltar para trás. Eu costumo brincar com os meus alunos que os nossos marinheiros, quando andavam no meio do mar, conseguiam falar para trás, portanto, levavam pombos a bordo e mandavam o pombo para Lisboa, mas depois o pombo não conseguia voltar para o barco, porque não sabia onde é que estava o barco, não é? Portanto, era um sistema de comunicações só num sentido. Mas se nós olharmos lá para cima, temos de facto essa progressão. Portanto, começamos com sinais de fumo, com pássaros, começamos depois a ter desktops com um cabozinho ligado à parede. Quando eu era aluno da universidade, o meu professor de informática entusiasmadíssimo que agora os computadores vão começar a falar entre eles, porque não falavam. Cada computador era um computador, não falavam entre eles, e se calhar vocês passaram por isso também, obviamente. Como eu costumo brincar também, o meu primeiro computador tinha um disco de 16 megabytes, portanto era uma coisa espetacular, não é? E fazia a mesma coisa que faz hoje, que é curioso, mas isso é outro pormenor que não vai aqui abordar. Bom, depois começamos, obviamente, a passar a ser wireless, e portanto passamos a usar os nossos laptops e deixamos de ter os cabos ligados à parede, ou seja, passamos a usar rádios ou sinal de rádio para fazer comunicação de dados para a internet. O Wi-Fi é um dos casos conhecidos desses. Bom, o que nós estamos a ver agora é, de facto, não é uma mudança em termos da comunicação em si, é uma mudança em termos da quantidade de dispositivos que nós temos que comunicam. Portanto, eu tenho um laptop, tenho o meu telemóvel, por acaso não tenho, mas alguns colegas têm smartwatches, já começamos a ter sapatilhas que falam com os telemóveis. Ou seja, a panóplia de necessidade que foi imposta por nós, obviamente, mas a necessidade de ter sensores wireless começa a ser cada vez maior e cada vez mais importante. Mas nós ainda voltarmos um bocadinho mais para trás, pensamos um bocadinho quem é que arrancou este processo todo. E, portanto, como vocês, que eu saiba, são todos professores, devem conhecer toda esta gente que ali está, mas esta gente eu costumo sempre dizer que são, de facto, os pais dos telemóveis, o pai disto tudo. Portanto, eu, para ser muito rápido, temos aqui o Sr. Maxwell, que, de facto, eu costumo brincar, o Sr. Maxwell não fez nada, só unificou as equações que já existiam e, portanto, deu-lhe ali um enquadramento, mas, de facto, mostrou que era possível haver ondas eletromagnéticas, que nós conseguíamos construir ondas eletromagnéticas. A seguir temos o Hertz, que veio fazer o quê? O Hertz veio pegar nas teorias de Maxwell e veio provar em laboratório que de facto aquilo funcionava. Vocês estiveram a fazer hoje antenas de manhã e, portanto, ele na prática veio mostrar, acho que é engraçado se vocês tiverem a oportunidade de ler alguns textos do Hertz, ele chamava as ondas eletromagnéticas a luz negra, porque não havia, e portanto era como se fosse uma luz, mas ele não havia, portanto era uma luz negra. E depois ao lado, eu costumo brincar também, porque estes dois para mim são cientistas, este aqui é o primeiro engenheiro, porquê? Porque fez dinheiro com a coisa, e portanto este aqui é o Marconi, não é? Portanto pegou no que o Hertz e o Maxwell tinha. É curioso se vocês tiverem a oportunidade de ler algo sobre o Marconi. O Marconi não era um professor, não era um cientista, no sentido de que ele sabia muito pouco de física, ele simplesmente apaixonou-se pelos textos de Maxwell e Hertz e tentou implementar o sistema, ou seja, tentou construir com um objetivo muito simples. Não sei se vocês têm noção também, mas a família de Marconi era muito rica e tinham, ou melhor, eram produtores de whisky e usavam os navios para transportar whisky, tipicamente da Escócia para fora. E, portanto, um dos sonhos de Marconi, quando começou a pensar e a ver que havia a possibilidade de fazer comunicações de rádio, era utilizar e fazer o telégrafo wireless, ou seja, a possibilidade de comunicar com os navios, porque antes, como eu vos dizia, a única forma de comunicar com o navio era com os pombos para trás, ou então mandar um marinheiro de barco para trás, porque não havia hipótese, não é? E, portanto, o Marconi tinha esse sonho de construir este sistema. Há outras coisas interessantes também, que depois se tiverem a oportunidade de ler, que são muito engraçadas.
O Marconi teve o que se chama uma sorte incrível, porque ele assumia que as ondas eletromagnéticas tinham peso, portanto subiam e desciam. Portanto, se eu as mandasse para cima era tipo um projétil. E correu bem porque usou uma frequência que de facto refletiu na atmosfera, porque senão elas tinham passado para cima e não havia rádio hoje. Mas por acaso é giro olhar para isso e perceber como é que isto funcionou. Bom, depois temos aqui um outro senhor que não é tão conhecido, que é o Armstrong, que fez o quê? Fez o primeiro rádio broadcast. Também costumo brincar com os meus alunos. O primeiro rádio que ele testou foi com a polícia de Chicago. E se vocês pensarem um bocadinho, a polícia, antes de haver rádios, tinha de ir sempre para a esquadra saber se havia algum delito para ir a ver o que acontecia com o delito, porque não havia comunicação. E finalmente coloca ali um outro senhor que é contemporâneo do Marconi, também é um engenheiro, que é o Tesla, e que hoje vamos só falar um bocadinho dele no fim da apresentação, mas que, sendo contemporâneo, teve um sonho diferente. Enquanto Marconi tinha claramente um objetivo de telecomunicações wireless, portanto, eletromagnéticas, o Tesla, o objetivo dele não era esse, era transmitir energia sem fios. Portanto, ele viu também que as provas ou as experiências do Hertz diziam que eu conseguia mandar um sinal para o outro lado e, portanto, quer dizer que estava a chegar energia a um ponto quando eu enviava sem fios. Também há uma parte muito engraçada do Tesla em que lhe perguntam como é que nós vamos distribuir energia para a casa das pessoas. E havia correntes que diziam, vamos cabelar tudo, e dizia ele, está parvo, vamos cabelar as casas todas do mundo, isso é ridículo. Mas pronto, aconteceu, e portanto a ideia dele, obviamente, era, eu queria transmitir energia para a casa das pessoas por ondas rádio, e portanto eu em casa tinha uma antena e alimentava as minhas coisas. Bom, a tecnologia na altura não permitia, nós vamos ver hoje que ainda há coisas que se calhar poderíamos fazer. E, portanto, a evolução depois vocês todas sabem qual foi, não é? Portanto, este primeiro barco que aqui está é um dos barcos apetrechados com o rádio Marconi. É engraçado também que o rádio Marconi, quando eu vendia, ou quando eles vendiam o rádio Marconi, vendiam um operador do rádio Marconi, porque ninguém sabia trabalhar com aquilo. Portanto, ele dava o operador com um pacote. E se vocês virem aqui, principalmente para quem esteve a fazer antenas, isto que aqui está por cima é a antena. Okay? Portanto, isto é o barco. Ou navio, isto é a antena. Também, outra curiosidade, o Titanic tinha um rádio Marconi a bordo e antes de afundar conseguiu lançar 2 sinais de SOS, porque senão ninguém sabia que ele estava a ser afundado, entre aspas, ou que se estava a perder. Não é? Bom, depois tivemos, obviamente, o Broadcast Radio, portanto, o rádio FM ou AM, que vocês ainda hoje usamos, e eu costumo dizer, aí começamos a ter possibilidade de comunicar para as massas, ou seja, chegar às pessoas todas. Mais uma vez, recordem-se que antes da rádio, como é que nós fazíamos isto? Bom, ia um tipo qualquer ao meio da aldeia ou da cidade, se fosse na Europa tocava os sinos, se fosse noutros sítios, se calhar tocava outras coisas, chamava as pessoas e dizia o que é que o rei queria dizer às populações. Portanto, isto foi de facto uma revolução em termos de comunicação. Bom, depois passamos a ter televisão, teve um impacto social, como sabem, fortíssimo. Como eu acredito que grande parte de vocês aqui têm filhos, sabe que isto está a morrer. Portanto, os meus miúdos não veem televisão, portanto já usam outros mecanismos, mas de facto foi um passo importante. Passamos a ter telefones móveis. Telefones móveis vieram dar outro impacto a este tipo de comunicação. Eu digo ali que começamos a estar omnipresentes e de facto é. Portanto, se souberem que têm namorado ou namorada ou marido, já sabem que quando, ou a esposa, não é? Que já sabem que quando alguém telefona tem de estar omnipresente. Se não estiver omnipresente, depois tem de se justificar porque é que não estava representado quando houve uma chamada. Não é? E finalmente, e muito recentemente, começamos a ter comunicação de dados de forma muito eficiente. E tipicamente wireless, ou seja, o wireless tem a vantagem de que obviamente deu-nos liberdade de andar para todo lado, poder ver, como grande parte de vocês têm os vossos smartphones, podem ver YouTubes, podem ver o que quiserem, e portanto temos uma liberdade significativa. Qual é o problema? Ou não é o problema, é, digamos, qual é a necessidade cada vez mais da internet nos nossos dias? Bom, a necessidade da internet e o impacto que a internet e que os sistemas de telecomunicações estão a ter também não é sempre bom, digamos. Não é? Eu gosto muito desta imagem que está aqui deste lado. Esta imagem foi tirada nas eleições americanas e eu acho espetacular que não há uma única pessoa a olhar para Hillary Clinton. Toda a gente lá foi ver a Hillary Clinton, mas não há ninguém que esteja a olhar para a Hillary Clinton. Portanto, isto é um bocado ridículo, mas demonstra de facto o que é que nós fizemos à sociedade, não é? O que é que as telecomunicações fizeram à sociedade. E
E mais do que isso, é que se nós pensarmos, e esse é que é o novo paradigma que nós estamos aqui a discutir, todos estes smartphones que ali estão, o iPhone, o Android, mesmo que sejam os Microsoft, se vocês virem por default, ou seja, se vocês não fizerem nada, eles vão naturalmente pegar nas fotografias e nos vídeos que fizeram e vão mandar para a internet. Vão mandar para o iCloud, para o OneDrive, para o Dropbox, para o Google Drive. E, portanto, estão a ver a necessidade de comunicação que nós temos neste processo. Portanto, nós queremos todos estar na cloud, queremos todos mandar esses dados para as cloud. E aqui tem uma coisa engraçada. Isto é, num minuto de internet, o que é que as pessoas andam a fazer? Bom, e andam a fazer tipicamente Facebook, Instagram, Twitter, Google, Reddit, YouTube. Ou seja, fizemos bem ou mal, não sei, mas é isto que de facto nós andamos a fazer com a internet e temos andado a fazer com a internet. É interessante também, e é uma coisa que eu acho que é engraçada, e há alguns grupos que estão a estudar isso neste momento. Eu há tempos vim aqui a um concerto a Lisboa, achei o concerto espetacular, cheguei a casa e disse, gostava de voltar a ouvir algumas partes do concerto. E fui para o YouTube. E vocês vão de ver que com as câmaras das pessoas eu consigo ter todos os ângulos do concerto que eu quero. Porque toda a gente estava com o telefone, estava a fazer o mesmo que aqui estavam, não é? E, portanto, nós estamos de facto a viver um paradigma diferente e um paradigma que vai mudar a forma como nós pensamos também em sociedade. Bom, mas da mesma forma que há esta parte de entertainment, que isto é entertainment, e grande parte, eu diria, se calhar 70% a 80% do acesso à net é para este tipo de aplicações, também há outras coisas que nós podemos começar a fazer com a internet. E, de facto, esta é outra mudança que nós vamos ver recentemente. E essa outra coisa chama-se a Internet of Things, ou seja, a internet das coisas, em que este gráfico aqui vem da Comunidade Europeia. Nós, até agora, no 4G, por exemplo, temos estado a utilizar tipicamente interfaces à internet para os humanos. Para fazer aquelas coisas, eu sei, mas é para nós fazermos aquela exploração. O que nós queremos fazer a seguir é começar a ligar as coisas na internet. E as coisas estamos a ligar tudo. Queremos monitorizar o que é que está a acontecer com as nossas redes de distribuição de eletricidade, de água, de gás. Queremos ver o que é que está a acontecer lá em casa, todos os alarmes ligados, todos os sensores, saber se estou a consumir muita energia, pouca energia, como é que está o meu frigorífico, se o queijo ou o iogurte expirou, gostaria de saber isso tudo. Quero-me ligar no campo de futebol, não só para fazer selfies, não só para fazer vídeos, mas também ter essa informação toda em tempo real. E seria ideal ter os sensores dentro das bolas, nas balizas, perceber se houve golo, se não houve golo. Ou seja, seria espetacular, sem, obviamente, as maroscas todas que andam à volta, mas, ou seja, garantir que isso correu bem. Gostaria, e cada vez mais, o meu carro vai ter de estar ligado. Então, com os carros autónomos, eu vou ter de estar ligado à internet. E tenho de ter internet porque, obviamente, eu não quero correr riscos de que alguma coisa aconteça, como nós já vamos ver daqui a bocado. E, obviamente, seria muito interessante ter também a saúde envolvida neste processo todo. Eu hoje não vou falar disso, mas há um professor nos Estados Unidos que está a fazer ou seja, usando nanotecnologia, está a fazer nanosensores para injetar no sangue. Ou seja, eu pego numa injeção, injeto e, portanto, pego numa app e vejo como é que está o meu fígado e o meu... Portanto, é espetacular, não é? Portanto, e é um mundo novo, como se costuma dizer. Mas como é que eu interligo isto tudo? Bom, interligo isto tudo com várias tecnologias, como vocês sabem. Portanto, com Wi-Fi, celular, portanto, redes móveis, comunicações satélite e também com ligações cabeladas. Portanto, se nós falarmos entre continentes, grande parte da internet está a passar por cabos submarinos que estão interligados a diversos continentes. Ainda há muito pouco tempo aqui em África, por exemplo, em Angola não havia nenhum cabo submarino, agora já há um cabo submarino para Angola. Desculpem lá que isto de vez em quando bate aqui. Mas qual é o problema que se começa a colocar agora? O problema não se coloca para os países ocidentais. Se vocês olharem aqui, este gráfico é muito interessante. Este gráfico diz-vos quais são as redes de segunda, terceira, quarta geração e o Wi-Fi que existem e qual é a densidade dela no mundo. E o que nós vemos é que, de facto, os Estados Unidos estão bastante bem, mesmo assim estão a ver que há ali buracos. A Europa está muito bem, curiosamente a Índia não está muito mal, poderia estar melhor, a Austrália, que é parte da América do Sul, mas há aqui uma quantidade de zonas que não tem nada. E, portanto, ou que o impacto tipicamente é de segunda geração. O impacto que chega lá é muito, muito baixo. Se nós olharmos, inclusive, pela
para o que eles chamam as pessoas que usam a internet, nós vemos uma coisa equivalente, ou seja, aqui nós estamos relativamente bem e isto aqui, cuidado, porque eles aqui o que fizeram foi a Rússia relativamente à população. Obviamente há aqui muita gente, há aqui muitas áreas que não vive lá ninguém, e, portanto, eles assumem que é o país todo. E é aquela história da estatística, eu como 2 bifes, o outro não come ninguém, mas em média comemos um bife cada um, e, portanto, aqui é o mesmo processo, não é? E, portanto, mas mais uma vez, nós olhamos para a África, se olharmos para aqui, o número de pessoas que têm acesso à internet ainda não é significativo. Há aqui uma coisa que eu, quando olho para estes gráficos, faz-me sempre confusão. Se vocês olharem para aqui, a Índia até está bem coberta, já viram? Mas a quantidade de pessoas que têm acesso à internet é baixa. E é baixa tipicamente porque a cobertura não só é nos grandes centros, como além disso é para pessoas que têm capacidade económica para pagar e não para outros. Já agora também eu ouvi recentemente, nós estivemos em Aveiro, o pai dos telemóveis, e perguntaram-lhe para ele o que era a 5ª geração, e eu farto-me de repetir isto porque eu adorei a resposta dele. Dizia ele, a 5ª geração é quando nós nos esquecermos temos que pagar a internet, porque a internet é tão barata como o ar e, portanto, não vamos ter de a pagar. Portanto, quando vocês conseguirem isso, vocês conseguiram a 5ª geração. Achei muito interessante. Ora, e como é que nós podemos chegar a todo mundo? Como é que nós chegamos e damos internet a toda esta gente? Bom, tipicamente, e a forma mais simples, se vocês quiserem, veio deste senhor. Este senhor chama-se Arthur C. Clarke, que vocês devem conhecer, e ele lembrou-se e publicou nestas revistas uma ideia que foi, se eu tivesse um repetidor fora da Terra, ou melhor, não era 3, eu consigo cobrir o globo todo. E, portanto, conseguia, usando esse repetidor, pegar na internet de um determinado sítio, usar um refletor e distribuí-la pelo resto do mundo. Ora, este foi, de facto, a primeira revolução em termos de telecomunicações para as massas, que é eu vou chegar a toda a gente. E, portanto, nesse sentido, o que é que se começou a pensar? Bom, se nós olharmos um bocadinho para a história das comunicações via satélite, na Segunda Guerra Mundial, houve 2 tecnologias que foram duas não só, não é? Portanto, a Segunda Guerra Mundial foi uma precursora de uma quantidade de tecnologias, tipicamente comunicações de micro-ondas e radar. Radar era algo necessário na Segunda Guerra Mundial, do ponto de vista militar, obviamente. Como sabem, com as ideias do C. Clarke, portanto, estamos a falar à volta dos 40, finais dos anos 40, os engenheiros, cientistas começaram a pensar, bom, se calhar eu consigo mesmo construir aquela ideia de que o C. Clarke propôs, e como vocês sabem, em 57 a Rússia lançou um primeiro satélite e em 67 o primeiro satélite comercial de comunicações foi lançado, chamava-se Early Bird e foi lançado por um consórcio que era a Intelsat. Portanto, pela primeira vez passou-se a ter um sistema de telecomunicações desse ponto de vista. Se nós olharmos para o calendário, o que é que nós temos? Bom, 45-60, ou seja, ainda eram as pessoas mais importantes de todas, os que ousam pensar em coisas diferentes, não é? As pessoas que têm sonhos, que por vezes podem correr bem. Em 60 a 70 tivemos uma parte de inovação dos satélites. 70 a 80 começámos a comercializar os primeiros serviços via satélite. 80 a 90 liberalizou-se esse comércio e a partir de 90 passamos a ter entidades privadas que de facto começaram a colocar satélites lá em cima para comunicações. A comunidade europeia tem estado a investir muito dinheiro neste tipo de distribuição porque o que eles querem fazer é arranjar algo deste género, ou seja, ter a capacidade de usar satélites para uma panóplia muito grande de comunicações. Não só para a parte do infotainment, mas também para interligar os automóveis, mas também para a parte de emergência e segurança, mas também para os aviões, mas também para o governo e defesa. Portanto, ou seja, começar a ter o que eles chamam um Communication Ecosystem, que me permite, de facto, interligar todas estas coisas sem ter buracos de interligação, que essa é a parte importante, ou seja, sem ter a possibilidade de haver zonas brancas em que eu não consigo comunicar. E como é que, ou que serviços é que eu tipicamente tenho destes satélites que começaram a aparecer no mercado? Bom, tenho, obviamente, videolinks profissionais, portanto, tenho, por exemplo, as televisões utilizam muitas vezes para fazer diretos, isto é usual.
No passado, se vocês recordam, eu tinha de alugar um transponder, ou seja, a RTP queria fazer uma transmissão de um país qualquer, tinha de alugar um transponder para aquele dia para fazer essa transmissão. Hoje em dia já não é necessário. Portanto, com redes de constelação como o Inmarsat tem uma coisa espetacular, parece um portátil, eu viro para o Equador a antena, e a antena é a parte de cima do equivalente portátil, e depois ele converte aquilo para o Wi-Fi e, portanto, tem um acesso point Wi-Fi ali ao lado. É quase como daquelas routers Wi-Fi dos operadores, em que de um lado tem 3G, do outro lado tem o Wi-Fi, aqui tem o satélite. E, portanto, grande parte dos diretos que vocês veem agora, por exemplo, da CNN, lá das zonas de guerra, etc., são feitas com o Inmarsat, que é espetacular. Bom, obviamente que depois posso ter broadcasting. O que é isso? Eu tenho aqui um transmissor de vários canais, transmito para o satélite funciona simplesmente como um refletor, é um repetidor, não é? E, portanto, transmite aqui para baixo. E depois posso ter, que eu aqui não estou a falar, porque só estou a falar de telecomunicações em genérico, mas posso ter, obviamente, todos os outros satélites de observação da Terra, de sondas, etc., que eu aqui não vou abordar hoje neste talk. E como é que eles operam? Ou seja, como é que nós operamos, ou como é que estes satélites operam para fazer este tipo de comunicações? Bom, um sistema de satélites para telecomunicações tipicamente tem 3 segmentos. O segmento do satélite, ou seja, que inclui a parte da Terra, se vocês quiserem, e a parte do espaço. A parte da Terra, eu posso ter a parte, ou seja, de transmissão para o satélite, já vamos ver isso com mais cuidado, e posso ter os terminais diversos, que podem ser, no caso de broadcasting, simplesmente receptores via satélite, televisão via satélite, ou pode ser um móvel ou uma coisa desse género. Na parte do segmento em si, tem o satélite em si e depois tem os links de comunicações de e para o satélite. Na parte do ground segment, se vocês quiserem, ou seja, a parte de transmissão para o satélite, o que é que eu tenho? Eu, na prática, tenho um sistema de telecomunicações normalíssimo, portanto, com multiplexer, demultiplexer, se vocês quiserem, mudo para a frequência que quero, tenho amplificação de potência, tenho uma parabólica que me vai mandar o sinal para cima, neste caso para geoestacionário, já vamos falar também um bocadinho sobre isso. Depois o sinal recebe, vem para aqui, passa por um low noise amplifier, down conversion, desmodulação, portanto é uma coisa relativamente simples. E nestas digamos, centrais de terra, o que eu faço não é mais do que aglomerar, por exemplo, se for televisão, o que eu faço é aglomerar os canais e mando esse pacote, os operadores chamam-lhe um buquê de canais, para o satélite, para a sua vez, distribuir. Já agora, esta imagem que aqui está é nossa. Esta imagem é aqui da central da Marconi, que agora acho que aquilo mudou de nome, mas é a central de Marconi aqui ao pé de Sintra, que tem, de facto, lá uma antena bastante grande para se servir ou para estar a transmitir para satélites de telecomunicações. No segmento espacial, o que é que eu tenho? Tipicamente, como eu vos disse, grande parte destes satélites são repetidores. Portanto, eu recebo o sinal, amplifico o sinal e volto a mandar o sinal para baixo. Normalmente mudo-lhe a frequência, para não haver interferência entre o uplink e o downlink. Alguns satélites mais avançados fazem mais, que é recebem o sinal, desmodulam o sinal. Para quê? Para verificar que de facto eu tenho qualidade de sinal e depois volto a remodulá-lo e a transmitir para baixo. Nesta desmodulação e remodulação posso ou não introduzir novos dados. Por exemplo, se for um satélite de observação da Terra, o que ele iria fazer era meter lá um payload, um pacote de dados que vem para baixo com outra informação. E aqui, obviamente, eu preciso de antena de recepção, eletrónica, de antena de transmissão, portanto, há aqui uma panóplia de soluções que eu posso construir neste tipo de satélite, já vamos ver isso com mais cuidado. Depois temos o que eles chamam o End User Segment, ou seja, o segmento de utilizador final, e aí o que é que nós temos? Bom, podemos ter as tradicionais parabólicas de recepção via satélite, para televisão, para serviços de TV, podemos ter os sistemas VSAT para terminais, por exemplo, profissionais, ou seja, transmissão em direto de uma reportagem, de um futebol, ou etc. Posso ter, e cada vez mais todos os navios têm um sistema de comunicações para, obviamente, tipicamente para dados do navio, onde é que está o navio, quem é o navio, como é que está o navio. Posso-vos dizer uma curiosidade, nós já tentamos vender a um armador em Aveiro, vender entre aspas, ou seja, fazer uma parceria com eles para fazer um sistema de comunicações
o nosso objetivo era fazer o track e fazer o leilão do peixe logo em alto mar. Na vez de ser feito na lota, o tipo pescava e fazia logo o leilão e por aí fora. Ele não estava minimamente interessado nisso, mas disse-nos uma coisa que eu acho que era muito interessante. Ele virou-se para nós e disse: "Epá, não, vocês têm de meter lá o Benfica e o Porto a dar, porque quando os homens estão lá no alto mar a dormir, se vocês tiverem isso, eu fico com uma quantidade, reduz-me uma quantidade de stress dentro do barco espetacular. Portanto, metam lá a televisão dentro do barco, que isso é que é importante." Eu achei interessante, lá está mais uma vez o infotainment deste ponto de vista. E depois temos, obviamente, e cada vez mais, telefones móveis que podem utilizar ligações via satélite. Como alguns de vocês devem saber, há duas grandes constelações, uma é Globalstar, outra é Iridian. Eles já arrancaram há bastante tempo e não correu bem, ou seja, não foram à falência por sorte, mas quase que foram à falência. Porquê? Porque o custo era demasiado elevado. Vamos ver que aí é que nós vamos ter de fazer alguma coisa. E depois, onde é que os nossos satélites estão? Bom, os nossos satélites podem estar em órbitas baixas, portanto, tipicamente entre 160 a 2000 km, podem estar em órbitas médias, portanto, median Earth orbits, ou podem estar em órbitas geossíncronas, se elas tiverem uma inclinação de 0 graus, são geoestacionários. Portanto, geoestacionários, como veio aqui, estarão à volta dos 30 km, os LEO-MEOs estarão à volta destas distâncias que aqui estão. Obviamente que os LEO são muito interessantes porque, se vocês, eu hoje não vou falar aqui sobre isto, mas como sabem, o sinal de rádio, quando é transmitido, conforme eu afasto da estação emissora, o nível de sinal vai baixando significativamente. E, portanto, quanto mais próximo da Terra estiver, melhor seria, porque, obviamente, eu tenho menos perdas de link budget nesse cenário. E que serviços, como é que nós podemos lá ter, como é óbvio, Fixed Satellite Services, portanto, para comunicações ou para telecomunicações, serviços móveis de telecomunicações, serviços de broadcast, navegação, GPS, o Galileu agora vem por aí, portanto, exploração da Terra, exploração genérica ou investigação espacial. Portanto, há aqui uma quantidade de serviços interessantes, incluindo Inter-Satellite Services, ou seja, satélites que falam com satélites, e, portanto, isso pode também permitir fazer uma network espacial, que é uma coisa muito interessante. E, mais uma vez, hoje também não dá para falar de tudo, mas se vocês virem o Elon Musk é um tipo impecável, continua a publicar artigos. Eu li um artigo dele há 3 meses atrás, onde ele diz como é que vai conquistar Marte e como é que vai chegar a Marte. E uma das propostas que ele faz é ter uma rede de satélites daqui a Marte para fazer acesso à net na nave. É espetacular isso. E como é que nós construímos verdadeiramente um satélite? Ora, um satélite, se nós olharmos para ele, e estamos a falar de satélites de telecomunicações, e eu só vou falar da componente de telecomunicações, portanto, depois já toda a parte de estabilização do satélite, lançadores de satélites, que eu não vou falar sobre isso. Portanto, se eu olhar para a parte de telecomunicações, o que é que eu preciso? Preciso de antenas, como vocês sabem. Antenas. Tenho várias antenas no satélite, tenho antenas no satélite que me servem para o serviço que o satélite tem e tenho também antenas para o que se chama telemetria e controle do satélite, ou seja, para perceber qual é o nível que o satélite está, se está bem de saúde ou não, na prática é isso, qual é a posição em que ele está, etc. Tenho de ter painéis solares para alimentar o sistema de comunicações e tenho de ter, obviamente, dentro, com licença, deixem-me passar, dentro do satélite tenho de ter depois, além das antenas, por exemplo, já agora as antenas normalmente têm um refletor, que é a parabólica, tenho os alimentadores das antenas, que é este aqui, que na prática são as antenas propriamente ditas. Aqui não se vê, infelizmente, mas isto aqui normalmente são cornetas, ou são patches. Cornetas são mesmo cornetas, portanto, que de alguma forma criam um beam que depois é refletido neste refletor para a Terra. Depois tenho amplificadores, tenho, obviamente, a parte da alimentação, baterias, e tenho algum tanque ou algum combustível, porque, obviamente, como vocês sabem, aqui mais uma vez já digo que não vamos falar sobre isso, mas eu, para ter um satélite, eu tenho de ter capacidade de o posicionar num ponto e, por vezes, ele tem algum drift e eu tenho de o recolocar e, no fim de vida, eu tenho de o destruir e, portanto, eu tenho de garantir que tenho capacidade de o fazer. O que eu vos queria falar aqui, especificamente neste tipo de satélites, e até agora estamos a falar em satélites tradicionais, é que o amplificador de potência que aqui está é uma coisa deste género, ou seja, não é, para quem gosta ou conhece eletrónica, não é um amplificador tradicional que nós chamamos solid state, ou seja, construído com transistores. Um amplificador que nós temos num satélite ainda é isto. Isto vocês sabem o que é, não sabem? Isto é uma válvula. Nós usávamos antigamente. Nos satélites que estão hoje lá em cima,
o que nós temos é uma coisa deste género, chama-se um Traveling Wave Tube Amplifier, é um tube, é uma válvula, é exatamente igual ao princípio de funcionamento de uma válvula. O que é que isto quer dizer? Bom, quer dizer duas coisas. Primeiro é que é completamente obsoleto em termos tecnológicos. Segunda coisa é que já, como vocês sabem, quando vocês usam o telemóvel, nós não temos aqui nenhuma válvula dentro. E, portanto, o que é que isso significa? Significa que o fabricante de válvulas para aplicações terrestres é quase, não é nulo, tirando os amigos do áudio, mas é quase nulo. O que é que isso significa? Significa que o preço sobe significativamente. Neste caso específico, há poucos fabricantes de Traveling Wave Tube Amplifiers. Portanto, e como há poucos fabricantes de Traveling Wave Tube Amplifiers, o custo sobe muito significativamente relativamente ao que nós temos neste momento na Terra. E nós poderíamos usar transistores, ou seja, poderíamos usar semicondutores para fazer amplificadores de satélite. Temos aí um problema. O silício, que é o que eu gostaria de usar mais, porquê? Porque é de graça, é a areia da praia, não é? Portanto, é relativamente barato. Qual é o problema do silício? O silício, quando sai da atmosfera, é extremamente afetado por radiações solares, por radiações cósmicas. Qual é o problema disso? Bom, o problema disso é que eu vou ter de blindar o silício. Ou seja, vou ter de o colocar dentro de uma blindagem. Qual é o problema de colocar dentro de uma blindagem? Que o custo, mais uma vez, só para vocês terem noção, nós já temos, com a EFASEC, fizemos eu vou-vos mostrar depois, um circuito que está a voar. Um transistor, uma coisa muito básica, que me permitia fazer regulação de tensão, nem era nada de radiofrequência, era regulação de tensão, garantia que tinha lá 5 volts fixos. Na Terra, ou seja, um transistor cá custa-me cêntimos para esse fim, o equivalente para o espaço custava-me 40 euros. Portanto, um transistor. Portanto, se nós agora formos montar tudo, vocês veem que o custo aumenta significativamente. O que é que nós poderíamos fazer? Bom, podíamos acabar com o silício e ir, por exemplo, para outras tecnologias. Arsenete de cálio é uma possibilidade. Grande parte dos amplificadores de baixo ruído a bordo dos satélites já são de arsenete de cálio. O problema do arsenete de cálio, e isto é a quantidade de potência que ele pode gerir, ou que ele pode produzir, se vocês quiserem, e isto que vocês aqui têm depende do tipo de satélite, ou seja, estes são satélites militares, estes são satélites comerciais, portanto isto é a frequência a que eles operem. O problema do arsenete de cálio é que o nível de potência que eles gerem é relativamente baixo, e eu quero gerar, por exemplo, 1000 e tal watts, eu não quero gerar 10 watts, porque senão não chega cá, principalmente para os estacionários não tem hipótese. E, portanto, o que se está agora a tentar melhorar é arranjar uma tecnologia nova, e uma delas chama-se nitrete de cálio. Grande parte dos LEDs que lá têm em casa também são nitrete de cálio. O nitrete de cálio, para quem gosta de eletrónica, qual é a diferença do nitrete de cálio para os outros? A tensão de breakdown é muito mais alta. Uma tensão de breakdown é muito mais alta, eu posso ter sinais muito mais fortes, ou seja, posso gerar mais potência. E outra vantagem no nitrete de cálio é que a constante térmica é muito mais baixa, ou seja, eu consigo tirar de lá mais calor e, portanto, ele aguenta muito mais temperatura, ou muito mais dissipação de temperatura que os outros. E, portanto, o que é que nós estamos a fazer? O que é que a indústria está a fazer neste momento? Está a olhar exatamente para como é que eu vou construir amplificadores para satélites utilizando nitrete de cálio, e para isso anda a tentar desenhar sistemas, ou seja, tecnologia com nitrete de cálio mais eficiente. Mesmo assim, continua a ser uma coisa que neste momento ainda se está a olhar só para o espaço e, portanto, continua a ser uma tecnologia muito cara. Além disso, eu também coloquei aqui isto porque também nas antenas se está a repensar as antenas. Na vez, deixem-me só andar para trás 2 ou 3 slides, na vez de ter um refletor, por exemplo, eu passar a ter um agregado de antenas, que eu há tempos falava com um colega da Airbus a dizer, bom, mas vamos ter uns 100 elementos na antena, não? Porque normalmente temos 16, 32. E ele, 100, não, vamos querer ter 10.000 elementos na antena. E, portanto, estamos a falar de antenas, de facto, com uma dimensão gigantesca. O que é que eles querem fazer? Querem ter beams diferentes da antena, não é isto? Se eu aumentar os agregados das antenas, eu reduzo o beam. No limite, o que eu gostava de ter era uma coisa destas, um laser, não é? E se eu tivesse um laser, qual é a vantagem? Eu podia fazer multi-beam no satélite e quase mandar um beam para cada pessoa, ou um beam para cada carro, ou um beam para cada casa. Isso permitia-me, obviamente, aumentar a capacidade do satélite, etc. Mas ainda não estamos lá. Obviamente, o que nós estamos neste momento a fazer é, de facto, construir estes circuitos. Isto já agora é um amplificador de potência, isto é um amplificador de baixo ruído. Isto é sinal, entra aqui, isto é um transformador, isto são os transistores de nitrete de cálio. E uma coisinha destas, assim, isto é uma moeda de 1 cêntimo. Portanto, uma coisinha destas tem a capacidade de gerar 10 watts.
com nitreto de cálcio. Com silício não tem hipótese nenhuma de o fazer. Depois vocês vão já dizer, epá, como é que eu tiro lá o calor? Esse é outro problema. Mas, de facto, consigo gerar 10 watts. Qual é o problema do calor? O problema do calor também é que se eu meto aqui 10 watts, ou vamos imaginar que eu meto 100 watts à entrada, ele tipicamente, o sinal que sai de radiofrequência à saída, normalmente é à volta dos 40% do que entrou. O que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer com isto é que a eficiência do meu dispositivo é muito baixa. Se a eficiência do meu dispositivo é muito baixa, a potência que sobra vai para onde? Calor. E, portanto, eu tenho de arranjar maneira de tirar de lá o calor e esse é, de facto, outro desafio. Quando eu tiver 1000 antenas, em cada antena tem 10 watts, estão a ver como é que eu consigo tirar calor de 1000 antenas. Há aqui desafios interessantes e importantes para isto. E, obviamente, depois, o que é que eu tenho que fazer? Bom, o que eu tenho que fazer... Vamos ver se isto funciona. Não. Tem de ser assim. O que eu tenho que fazer é montar estes sistemas a bordo. Portanto, o que vocês estão aqui a ver é um vídeo da Agência Espacial Europeia e eu acho engraçado porque os satélites geoestacionários são, de facto, gigantes, não é? E o que vocês estão aqui a ver é dentro de uma câmara anecoica. Isto é uma câmara que tem este material aqui, absorve as ondas eletromagnéticas, e o que eles estão a testar aqui é o deployment da antena. Portanto, o satélite foi fechado e quando vai chegar lá acima vai ter de abrir, e ao abrir, isto que vocês estão aqui a ver são as antenas que ele está a abrir. E obviamente que nestas antenas, o objetivo destas antenas, são agregados de antenas, o objetivo é eu conseguir ter um geoestacionário e o sinal chegar cá abaixo de forma eficiente. A seguir, o que é que eu faço depois de ter o satélite montado? Depois de ter o satélite montado, tenho de o colocar dentro de um lançador, e este é o outro problema do satélite. Ou seja, lançar um satélite lá para cima, neste momento o custo deve andar à volta dos 10 a 15 mil euros por quilo. Portanto, façam as contas, se eu tiver um satélite com 500 quilos, estamos a falar um valor muito, muito elevado. E mais uma vez, no satélite, também tem aqui outro vídeo da Agência Espacial Europeia, em que na prática, na prática, como vocês sabem, o processo de lançamento é complexo. O processo de lançamento exige não só ter uma estrutura de lançamento, o satélite só está ali, todo o resto que está para baixo, como vocês sabem, são propulsores, e, portanto, o custo de conseguir meter este satélite lá em cima é, de facto, extremamente elevado. E, portanto, é isto que eu acabei de vos falar e que é a situação atual dos satélites. Nós normalmente chamamos-lhe de old space, ou seja, o espaço antigo. E o espaço antigo tem problemas. Que problemas é que o espaço antigo tem? Usa tecnologia obsoleta, usa válvulas, tem um custo elevadíssimo, não só para o lançamento, mas também quer para a produção, quer para o tempo de produção. Um satélite, hoje em dia, desde que se idealiza o satélite até que eu, de facto, consigo construir o satélite, é um tempo gigantesco. Portanto, não é uma coisa... Vocês imaginem um bocadinho, um telemóvel novo sai de 6 em 6 meses. E nós estamos aqui a ter tempos incríveis para lançar um satélite. Portanto, quando o satélite chegar lá em cima, já não está compatível com o que estava cá em baixo. Portanto, há aqui, de facto, um problema significativo. E questionamos, e agora? E o que fazer? E vamos reposicionar a nossa questão. Qual era a questão? Bom, a questão é que, na Índia, eu só tenho 3% ou 8% de utilizadores de internet. Essa era a questão. Eu quero dar acesso àquela gente. Eu quero levar acesso a todos os países africanos. Quero, de facto, dar acesso à internet massivo e de forma, não lhe vou dizer gratuita, mas quase gratuita. Portanto, as pessoas têm de se esquecer, como vocês. Vocês, quando vão, pelo menos, se calhar, não, eu não faço. A minha miúda faz. Sempre que vai a um café comigo, a um restaurante, a primeira coisa que ela pergunta ao empregado é qual é o access point, qual é a password, não é? Tem que estar ligada. E, portanto, esse, de facto, é um problema. Isto entramos no novo Internet of Space, ou no New Space, se vocês quiserem, em que vamos ter de repensar isto tudo. E repensar significa o quê? Significa aquilo que eu estou a dizer. A internet é considerada como uma comodidade básica. Eu costumo dizer que é preciso água, comida e Wi-Fi. Okay? Portanto, o Wi-Fi começa a ser importante. As companhias não tradicionais de espaço, e como eu vos vou mostrar daqui a bocado, começam a olhar para o Sky-Fi, ou seja, dizer assim, será que eu posso dar o Wi-Fi do espaço? E aí eu não quero saber do operador cá em baixo. Obviamente que isto abre ideias tecnológicas espetaculares e depois vamos ter um problema que é qual é o impacto
político destas coisas, como sempre. Não é? Não sei se vocês já alguma vez viajaram, por exemplo, para a Ásia. A Emirates tem acesso à internet a bordo. E sempre que passa por cima da Índia diz, bom, durante a próxima hora e tal, vão deixar de ter acesso à internet. Não é porque não há tecnologia para isso, o satélite está lá. Não é porque passei por cima da Índia que não tem, é porque os políticos da Índia não permitem que haja um operador que esteja a operar no ar sem lhes pagar uma FII. Eles não querem pagar a FII, portanto há aqui depois questões políticas que são importantes de analisar. E, portanto, como eu disse, vamos ter de olhar, ou principalmente vamos ter de olhar para estes países que têm uma penetração muito baixa da internet. E mais do que isso, e aqui nestes países é importante também este New Space? Porquê? Porque, por exemplo, com a Internet of Things, uma das major trends neste momento nos Estados Unidos é Smart Agriculture. É eu conseguir espalhar por campos, e os campos nos Estados Unidos são longos, grandes, conseguir espalhar sensores por todo lado para começar a fazer agricultura inteligente. Ora, nestes campos todos, eu não quero ir lá montar postes por ali fora, não quero montar ali uma quantidade de postes de telecomunicações, isso tinha um custo elevadíssimo. Por que não construir um sistema de satélite que faz isso? Vamos, eu não quero um sistema de satélite que me custa 100 ou 200 euros a hora, não quero isso, quero uma coisa que seja isto, barato. E, portanto, este é um problema também para os países desenvolvidos. E mais, eu costumo brincar com isto. Houve um senhor, que se calhar vocês não sei se viram, tem um Tesla e que se lembrou de ir para o deserto, ao lado de Las Vegas, e lembrou-se do quê? Bom, saiu do carro e fechou o carro. Quando chegou, como ele não levou as chaves, usava o telemóvel para abrir o carro, tentou abrir o carro, mas não havia rede. Não é? Portanto, eu acho engraçado, porque o que diz na notícia é mesmo isso. Need to restart the car now, but with no cell service, my phone can connect the car to unlock it. Ou seja, o homem ficou lá até apareceu de carro no meio do deserto para o levar para casa. Portanto, de facto, a cobertura global começa a ser muito, muito importante. Então, houve uma quantidade de pessoas, o que eles chamam pessoas ou empresas non-space related, portanto, que não eram naturalmente espaço, que começaram a olhar para aquilo que eu vos dizia, que é, porquê é que eu continuo a utilizar uma válvula num satélite quando eu tenho aqui dentro um sistema que eu diria que, por exemplo, um Eutelsat ou isto, se calhar isto é mais potente que um Eutelsat em termos de processamento. Portanto, o meu telemóvel, se calhar, é muito mais interessante e a quantidade e o custo por componente é relevante comparado com o que eu custo no satélite. Porque aqui eu não consigo pegar e transformar os satélites, ou usar os satélites e construir uma coisa barata. Portanto, dar Sky-Fi, mas quase de graça, não é? E, portanto, o que é que se começou a pensar? Como é que nós vamos fazer Sky-Fi? E há várias propostas. Balões, não preciso de um satélite, posso ter um balão. Drones, eu posso ter um drone a transmitir sinal lá de cima. CubeSats, ou seja, satélites mais pequeninos. E que mais? Ou seja, como é que nós podemos chegar às pessoas vindas do ar? Na prática é isso. Eu acho que ainda ninguém se lembrou de pôr até a aviação civil, não é? A aviação comercial, a ser repetidores de sistemas, porque não? E, portanto, se nós olharmos para isto, quem é que são os major? Ou seja, quem é que são as empresas que estão a andar com isto para a frente? SpaceX, vocês já deviam ter ouvido falar, que também é do Elon Musk. Facebook, Google, e apareceu agora um novo player chamado OneWeb, que eu acho que, de facto, vai revolucionar este tipo de situações. Bom, a Google e o Facebook querem usar drones e balões, como vocês já sabem, já vamos falar sobre isso. A OneWeb quer utilizar satélites pequeninos. Se nós olharmos aqui também, eu acho engraçado que ali diz é Connectivity Density, ou seja, a densidade de pessoas que podem estar ligadas aos dados de satélite. Se for geoestacionário, o raio de cobertura é bastante maior, portanto a densidade não é muito grande. Um LEO permite mais, obviamente um mastro permite muito mais, porque se eu repetir muitos mastros, que é como nós temos nas redes solares, eu tenho muita densidade. Se eu tiver um drone ou um avião, eu consigo um bocadinho mais abertura destes sistemas. O que é que eu posso usar? Posso usar RF ou óptica, portanto será a hipótese, e posso usar, obviamente, tecnologias básicas e baratas que andam por aí. Portanto, qual é a proposta da Google?
Já agora também aqui, do ponto de vista societal, eu acho que é engraçado ver isto. Eu há tempos perguntava a um colega meu americano porque é que a Google e o Facebook, e como vocês vão ver até a Coca-Cola se está a meter nisto. E a resposta deles era muito simples, é que se eles ficarem com o lucro que têm, os mega lucros que têm da empresa, vão ter de pagar mega impostos. Assim investem em todas as ideias mais loucas que aparecem. Alguma delas pode-se vencer e, portanto, ir para a frente. Eu achei engraçada esta posição que nós normalmente em Portugal não temos. Não é? Portanto, o que é o Project Loom? O Project Loom é a utilização de balões e balões para dar acesso à net. Portanto, a ideia deles é que os balões se liguem em Mesh Network. O que é que isso significa? Eu transmito da Terra para um balão, esse balão transmite para outro balão, que transmite para outro balão, excessivamente, e depois a cobertura cá para baixo pode ser diversa. Portanto, ainda não há uma decisão, pode ser Wi-Fi ou pode ser LTE, que é o que eles neste momento, LTE ou 4G, se vocês quiserem, ou no futuro 5G, que é o que eles estão a pensar, não é? Portanto, qual é a ideia? Bom, isto é portável e easy to deploy, é um balão, portanto eu posso lançá-lo de forma relativamente simples. É inexpensive, e vocês todos que já usaram balões, se calhar, meteorológicos, dizem não é nada inexpensive. Eu digo, não, é inexpensive. Um satélite custa 1 milhão, 2 milhões de euros. É tostões. Okay? Portanto, não tem nada a ver. Short range, porque, em princípio, a distância é pequena relativa a um satélite, obviamente. Pode ser muitos nós. E a complexidade da rede é relativamente simples. Portanto, a ideia, como estão aqui a ver, é colocá-los perto dos 20 km, acima de onde passam os aviões, e deixá-los simplesmente voar. Não é? Portanto, como eles estão ligados em mesh, a ideia é eles estão sempre ligados entre eles, fazem uma rede. Idealmente, eu teria o planeta todo coberto com isto, e, portanto, eu conseguia ter este tipo de cobertura. O satélite em si, se vocês quiserem, ou o balão, chamem-lhe o que quiserem, é um balão, tem painéis solares para alimentar o caixote que aqui está dentro, e aqui adentro é um caixote que é um repetidor, pode ter tecnologia, pode ser esta. Porquê? Porque viram, está a 20 km, portanto, continua, não tem os problemas que eu tinha do silício por estar fora da atmosfera, etc. Portanto, em princípio, e eu perguntava há tempos também a um colega da OneWeb, que eu já vos vou mostrar, perguntava-lhes, mas isso aquilo, ou seja, um satélite, quando é construído, um satélite atualmente, é construído com um horizonte de 20, 25 anos. E este aqui, se aquilo arder, não há problemas, eu mando abaixo e mando outro. É barato. Não, seja, é uma outra visão destas coisas, de facto. E, portanto, a ideia é mesmo esta. Portanto, tenho um balão e produzo ou entrego ligação portanto, às populações que estão cá em baixo, ou, que é uma parte importante do ponto de vista económico, porque vamos lá ver, se nós formos colocar uma solução destas na Índia ou em África, o retorno económico para populações é baixo. O retorno tem de ser outro, tem de ser um retorno tipo Facebook ou Google, tem de ser um retorno de obter informação que eu não teria de outra forma. Agora, qual é a parte interessante economicamente aqui? É a Internet of Things. Portanto, se eu passar a poder, em África, tenho um campo de, sei lá, de tabaco, tenho um campo de ananases ou o que for, e ter a capacidade de fazer smart agriculture, ou seja, agricultura inteligente, se calhar a empresa que lá está vai pagar por isso. E, portanto, eu vou poder ter retorno desse tipo de investimento. E, obviamente, que estes tipos, vamos ser sinceros, eles querem ter retorno do seu investimento, não é? Portanto, eles não são a Santa Casa da Misericórdia, no sentido que não estão a desenvolver isto sem haver um retorno. O balão da Google, de facto, já há umas experiências, e este é um deles, é um dos balões. Vocês forem ao YouTube, eu tenho aqui alguns links, depois eu vou passar a apresentação, vocês podem ir ao YouTube e ver algumas destas coisas. Bom, outra abordagem de outros tipos para vamos fazer Sky-Fi é Facebook. O que é que o Facebook quer? O Facebook diz, não quero nada de balões, balões não servem para nada, eu quero um avião, portanto quero um drone. E, portanto, este é o drone eles chamaram-lhe Aquila, e é um drone da Facebook, que tem painéis solares para alimentar o drone. A ideia deles é que o drone possa viver algum tempo sobre uma determinada área e fazer distribuição de internet nessa determinada área. Portanto, nós estamos aqui a falar, um drone conseguiria cobrir 60 milhas,
voa a 60 mil pés, a 90 mil pés. Eu tenho um gráfico seguido que acho que é mais giro para ver. Portanto, se nós compararmos o drone, por exemplo, o Aquila com um Boeing 737, este é o tamanho do drone. Em termos de alturas, isto acho que é engraçado, porque o Monte Everest está a 8,8 km, os voos comerciais já andam mais ou menos aos 10 km, o Aquila quer-se voar aos 18 km, o balão da Google está nos 20, os meteorológicos nos 25, e só para terem uma ideia, a Expansão Internacional está aos 340 km. E, portanto, a ideia, mais uma vez, é montar o equivalente a um satélite, é um repetidor. Portanto, eu mando sinal para cima e ele repete para baixo. O sinal que chega ao drone pode vir da Terra ou pode vir de outro drone. Portanto, eu posso fazer drone to drone, ou seja, mesh network. O que é que eles dizem que é melhor que o balão? A resposta é mais rápida, ou seja, por exemplo, numa situação de catástrofe eu consigo mandar isto lá para cima mais rápido que um balão. E por isso, uma das aplicações que eles vêm em cenários de emergência. Mais uma vez, as pessoas normalmente pensam cenários de emergência, mas isso não dá lucro. Não, dá muito lucro, porque quem vai contratar isto vai pagar isto a um preço muito acima do que seria um serviço comercial normal. É mais caro que os balões, obviamente, porque a tecnologia do avião é mais cara. E se eu tiver muitos nós, a rede começa a ser mais complexa de gerir. Bom, mais uma vez, eu não sei se não tenho tempo aqui, mas eu deixo aqui um vídeo que vocês podem ver a seguir. Bom, outra abordagem é o OneWeb. O que é que a OneWeb quer fazer? A OneWeb quer fazer a mesma coisa que Globalstar ou Iridium já fez. Portanto, quer pegar e fazer uma rede de constelação à volta da Terra de satélites pequenos. E, portanto, vocês dizem assim, bom, mas os outros dois já fizeram e quase que faliram, porque é que estes tipos vão ter mais chances de vencer? Porque, ao contrário dos outros que utilizaram tecnologia obsoleta de satélites, estes tipos querem mandar lá para cima coisas de silício o mais barato possível. Portanto, quem é que está por trás da OneWeb? A Virgin é o principal acionista, mas estão coisas como a Coca-Cola, a Qualcomm tem 80% dos vossos chips aqui dentro são Qualcomm, portanto, recepção e transmissão. E depois tem a Airbus, a Intelsat, a Hughes é uma empresa de satélites americana e outras empresas mais. Esta aqui deve ser brasileira, imagino eu pelo nome, tem aspecto. E, portanto, estes tipos o que é que então querem fazer? O plano inicial é enviar 648 satélites com um deployment inicial. Se vocês forem ver, neste momento isto já vai em 1500, porque eles já venderam estes 648. Já está em 1500 satélites para serem enviados. Ter uma constelação LEO a 1200 km da Terra e utilizar a banda mais elevada de frequência, portanto, banda KU ou KA. Só para vocês terem ideia, em termos de alturas, como nós estamos, o ISS anda por aqui, a Orbcom, que é outra rede de satélites, está nos 775 km, a Iridium nos 780, a OneWeb quer vir para os 1200 e a Globalstar está nos 1410. Se vocês forem, já agora antes de passar, se vocês forem ao site da OneWeb, eles estão a construir uma fábrica que dizem que querem fazer 15 satélites por semana. Eu há bocado disse-vos, um satélite demora um ano a fazer. Eles querem fazer 15 satélites por semana. Estão a ver? E porquê? Porque, obviamente, a tecnologia é barata. É muito, muito barata. E, portanto, eles querem revolucionar o sistema desse género. E, em termos de satélites em si, já agora a divisão, os picosats são abaixo de 1 kg, nanosats abaixo de 10 kg, microsats 500 kg, macrosats meios 500 kg. Os satélites do OneWeb estarão à volta dos 175 a 200 kg de peso, que já é um satélite razoavelmente grande. O que é que nós podemos fazer, ou dito de outra forma, o que é que está previsto para eles neste momento com a Qualcomm é ter velocidades de download 50 megabits por segundo, upload 25 megabits por segundo, não é nada de outro mundo, mas já é algo, já existe, neste momento não existe, não é? Portanto, ou seja, o ganho é gigantesco, ter um volume elevado de dados, ter uma latência relativamente baixa, e, portanto, ter uma cobertura relativamente alargada destes sistemas. Isto que vocês estão aqui a ver é um primeiro protótipo da estação terrestre. Depois, o que é que eles querem fazer com isto? Querem fazer isto. Querem ter, estão a ver? Isto que vocês estavam aqui a ver é o que está aqui. Está dentro desta caixinha, amarrada num telhado, e aqui tenho uma antena Wi-Fi para baixo. E, portanto, eu posso dar Wi-Fi nas escolas. Ou posso ter um quiosque de Wi-Fi lá para a aldeia
que não tinha net da outra vez. Ou posso ligá-las nas casas, ou seja, posso de alguma forma levar os dados onde hoje em dia não chegam lá. E, portanto, posso criar esta revolução e posso, que é uma área cada vez mais importante devido às alterações climáticas, etc., servir situações de catástrofe. Ou seja, como recentemente, que vocês sabem, que é em Portugal e noutros sítios, as comunicações são fundamentais para alimentar estas situações de catástrofe. Ou alimentar do ponto de vista de otimizar a gestão e a logística. Bom, o que é que nós podemos fazer além daqueles satélites da OneWeb? E há outras empresas que começam a olhar para isso. Bom, podemos ir e começar ainda a integrar mais os satélites. Podemos mandar outros satélites mais pequeninos para o ar, porque na prática depende muito da aplicação que eu quero fazer. E, portanto, há desde nanosats, cubesats, femtosats, isto acho que é engraçado, picosats. Há uma quantidade de entidades à volta do mundo a criar, e a Agência Espacial Europeia tem um programa muito grande para isto, exatamente para criar a capacidade de ter uma rede de satélites que me permite montar este sistema de forma eficiente. Qual é o problema disto tudo? O problema disto tudo é que se eu vou mandar 15 satélites para o ar todas as semanas, eu, ao fim de 1 ou 2 anos, que é tipicamente o tempo de vida que eles estão a prever, o que é que eu faço com eles? Bom, o que eu faço com eles é empurros contra a atmosfera outra vez. Não é? E, portanto, eles dizem isto publicamente, ou seja, a ideia deles é vamos queimá-los. E queimá-los significa o quê? Bom, eu tenho aqui o satélite e mando contra a atmosfera e depois o que vai acontecer é que isto tem de ser cuidado, ou seja, nós temos de prever onde é que vamos fazer a reentrada do satélite para depois os resíduos irem cair, normalmente vão cair ao Pacífico, porque ou é previsto que ele vá cair ao Pacífico. Isto não quer dizer que de vez em quando não apareçam os resíduos por um lado, e eu, como costumo brincar com isto, é daqui a uns 10 ou 20 anos, se isto for para a frente, nós vamos todos aqui a estar a discutir qual é o problema da poluição dos satélites que vem do espaço e não sei o quê. Mas isso é outro. Vamos passo a passo e vamos evoluindo. Só para eu terminar a minha apresentação, só vos queria mostrar um bocadinho do que é que nós fizemos na Universidade de Aveiro e que temos estado a fazer neste sentido. Nós tivemos alguns projetos com a Agência Espacial Europeia, quer para montar sistemas wireless para apoio a bombeiros, eu já tenho aí um exemplo desses, quer para testar a tecnologia nitreto de cálcio no espaço. Um dos projetos que tivemos foi este, chama-se AlphaSat, com uma empresa alemã, ou com 2 empresas alemãs, com a Agência Espacial Europeia, a Valeo Technologies e a EFASEC são portugueses, e a Universidade de Aveiro e o IT estiveram envolvidos, e o que nós fizemos aí, o que nós temos aqui é um transistor nitreto de cálcio que está acolá, que é aquele pequenino, isto é um oscilador, e isto é um medidor de potência do oscilador. Nesta borda, o que nós estamos a monitorizar é se o oscilador está vivo ou está morto. E está há 5 anos a bordo de um satélite Inmarsat e ainda está vivo. Há um que vai... é muito engraçado, por acaso não dei aqui os gráficos. Há um que se vê claramente, quando há uma explosão solar, o tipo sobe e desce. Sobe e desce. Portanto, vê-se claramente o padrão da explosão solar. Os outros 3 mantêm-se estáveis. Portanto, agora temos de descobrir o que é que está a acontecer. O outro projeto que nós fizemos com eles, com a Agência Espacial Europeia, foi com a Y-Dreams e o Miguel Rios Designer. Foi um fato de bombeiros, que tem uma quantidade de comunicações via satélite embarcada nesta mochila. E qual era a ideia disto? É saber onde é que andam os bombeiros, se eles estão bem, se não estão bem, coisas desse género. Isto foi feito em 2005, foi feita uma patente internacional e está na prateleira, por outras razões que não vale a pena estar a discutir aqui. Outro projeto que nós desenvolvemos recentemente, isto financiado pela H2020 ou pela Comunidade Europeia, mais uma vez com os colegas alemães que fazem, estes colegas fazem semicondutores, não tem uma foundry de semicondutores, a Universidade de Kent, Inglaterra, a MIER espanhola, a Valeo e a FASEC portugueses e a Astrium em França, que agora são Airbus. Aqui o que nós fizemos foi um link de nitreto de cálcio. Portanto, estes GMMICs que aqui estão colocados aqui, e isto é uma antena com, neste caso nós tínhamos 28 elementos para transmitir 150 watts do espaço para a Terra. Portanto, o projeto já terminou e está operacional. Estamos também envolvidos agora no Infante, aqui com a empresa que está aqui sediada no Parque das Nações, que é a Tekever, e como vocês não sei se já ouviram falar, o Infante será o primeiro satélite português, eu não estou a brincar, porque o último não era português, o último tinha a bandeira portuguesa. O Infante
o que se pretende é que seja o primeiro satélite português construído totalmente com a indústria portuguesa. Portanto, eu acho que são 20 e tal empresas portuguesas que estão associadas ao projeto, mais 4, ou seja, está a Universidade Nova, está a Universidade de Aveiro, está a Universidade da Beira Interior, está a Universidade do Porto, para construir um satélite que vai ter capacidade de observação da Terra, telecomunicações e já tem o aluguer para ser lançado reservado daqui a 2 anos. A ideia é mandá-lo lá para cima. Só outra área que nós temos estado a explorar e que eu acredito que vai ser importante nos satélites é a área de transmissão de energia sem fios. Como eu vos disse, o Tesla testou isto aqui há uns anos atrás, nunca de facto foi para a frente, mas quer a NASA, quer a Agência Espacial Japonesa tem esta ideia de pegar em painéis solares fora da atmosfera. Portanto, isto são espelhos, pegam na luz. Qual é a vantagem? 24 horas de luz, não tenho problemas de ter dia e de noite, não há nuvens, não há nada disso. Portanto, recebo essa energia, mando para um conversor para ondas eletromagnéticas e crio um beam de ondas eletromagnéticas para a Terra. E na Terra tenho o que eu chamo de antena farm, portanto tenho uma quinta de antenas que vai coletar essa energia e mandá-la para a Terra. Isto parece completamente ficção científica. Do ponto de vista técnico e económico, há vários estudos a dizer que isto é mais barato que ter uma central nuclear na Terra, mas ainda não conseguiu haver investimento suficiente. Já houve muito investimento, mas ainda não houve investimento suficiente para colocar isto no espaço. No entanto, nós podemos fazer coisas interessantes com isso e, portanto, eu vou-vos mostrar um projeto que nós propusemos com um grupo de colegas franceses, espanhóis, italianos, que consiste no seguinte: vocês de certeza que ouviram falar da sonda da Rosetta, que foi até ao cometa. Quando chegou ao cometa, vocês sabem, a sonda é tipo um satélite, portanto, a sonda chegou... A sonda não, portanto, o transportador, a Rosetta, é tipo um satélite, chegou ao pé do cometa, abriu carga, lançou a sonda chama-se Philae, a Philae desceu para o cometa, aterrou no cometa, tentou-se espetar, ou tentou-se amarrar ao cometa e deslocou-se para baixo de uma zona de sombra. Uma zona de sombra significa o quê? Ao fim da bateria acabar, acabou-se a energia. E, portanto, aquilo foi um feito tremendo, conseguir chegar ao cometa, e depois aquilo falhou. Portanto, nós fizemos uma proposta que se baseia naquilo que eu vos estava a dizer, que é, se eu tenho a Rosetta perto do meu cometa, e este perto, estamos a falar no máximo, ele no pior dos casos estará a 3, 4 km, então o que é que eu queria fazer? Bom, a Rosetta tinha disponível perto de 1500 watts dos painéis solares. O Philae só precisa de 10 watts para operar, portanto é mais barato que precisa menos energia quase que um telemóvel. E eu preciso de fazer esse beam, mesmo que eu tenha uma ineficiência gigante, portanto mesmo que as ideias do Tesla estejam erradas, nós provamos matematicamente e com uma experiência no laboratório que era possível fazer isto. Portanto, ou seja, num cenário futuro poderíamos, se calhar, construir uma coisa deste género para alimentar estas sondas de um sítio onde eu tenho energia sempre. Não é? A outra abordagem e outra colaboração que nós temos é com a Agência Espacial Japonesa. Eles têm estas sondas também para aterrar noutros planetas. O que é que eles querem? Qual é o problema destas sondas? É que lá dentro das sondas tem uma quantidade de sensores que monitoriza a sonda, só a temperatura, a pressão, para saber se a sonda está bem. Esses sensores são todos wireless, mas têm um fio que os liga para os ligar à bateria. Eles preveram que perdem perto de 15 a 20 kg em fios para ligar os sensores. Bom, o que nós desenvolvemos com eles foi um sensorzinho que está ainda em desenvolvimento, que vai buscar energia a um sinal de rádio cá dentro. Portanto, dentro da sonda nós temos uma antena que transmite rádio e usamos esse rádio para comunicar, mas também para energizar os sensorzinhos e para mandar os sensores e para receber os sensores, ou a informação dos sensores na central. Finalmente, só mais 2 slides, porque, como vocês são todos professores do secundário, vocês dizem assim: e agora como é que eu levo isto para dentro da sala de aula? Será que os meus alunos podem fazer um satélite? E eu acho que aqui o Centro de Ciência Viva tem a resposta. O CANSAT de Portugal, não sei se alguns de vocês devem conhecer, outros não, permite-vos de facto
fazer com que os alunos comecem a fazer um primeiro satélite. Isto eu tirei da net, mas acho muito interessante. Portanto, como vocês sabem, a ideia aqui é fazer um satélite lata, não é? Portanto, dito de outra forma, é colocar o satélite dentro da lata, com uma board mais ou menos standard, que pode ser tão simples como ter 2 ou 3 placas, ou pode ser tão complexa como esta que eu encontrei na net. E como vocês sabem, depois estas latas, entre aspas, estes satélites, são lançados não de balões, mas de paraquedas. Algumas vezes, eu tenho aqui um vídeo que também está na ESA e está no site do CANSAT de Portugal, algumas vezes são lançados com foguetes, outras vezes, como cá em Portugal eu já vi, que é espetacular, são lançados através de um pequeno Cessna e, portanto, acho que é uma ótima oportunidade que todas as escolas têm, de facto, de construir um satélite em ambiente do secundário, em ambiente escolar. E acho que termino aqui a minha apresentação. Portanto, o que vocês estão a ver, acho que, salvo eu, foi uma das atividades da CANSAT, foi na Europa. Eu acho que isto foi alguns na Noruega, logo foi dos primeiros. Mas certeza que vos falaram disto mais eficiente. Exato, imagino que sim. Mas eu não perdi a oportunidade de dizer isto de novo. É bom ver a nossa parte do sítio, não é? Muito obrigada. Eu queria saber se no Wireless Power que tipo de onda eletromagnética é que isso ia ser usada e em termos de o tal perigo das radiações eletromagnéticas, se isso está ou não pensado ou estudado. Exato, obrigado pela pergunta. Bom, a radiação é que quiser, entre aspas. Portanto, o que eles têm estado a usar são sinusoides, uma sinusoide, portanto, uma portadora desmodelada. Nós em Aveiro, por acaso, modelamos a portadora porque verificamos que os diodos retificadores têm maior eficiência se ela for modelada, mas isto é uma questão técnica. Agora, em termos, no limite, eu por acaso não tenho aqui o vídeo, mas no limite eu posso ir buscar sinais, e nós fizemos isso em Aveiro, fomos para o pé da emissora da rádio comercial e coletamos energia da rádio comercial. Portanto, no limite eu posso usar sinais que até já estejam aí no ar. A única diferença é que se eu fizer isto aqui, por exemplo, dentro desta sala, o nível de potência que me chega é tão baixo que eu não recebo nada. Se eu for para o pé de um emissor, e principalmente emissores de televisão que estão neste momento no centro das cidades, em Aveiro temos um mesmo no centro da cidade, nós pusemos um relógio a funcionar, um daqueles relógios Timex, a funcionar só com uma antena virada para o emissor de rádio. Isso é relativamente básico de fazer. Para este nível de energia, para este nível de energia que estes tipos querem fazer, não há nenhum humano que possa... Qual humano? Nada deve passar pelo meio, porque obviamente vai ser queimado, não é? Isto é um micro-ondas em potência. Se nós estivermos a olhar para coisas destas, eu não me preocupa, porque não está lá nenhum humano. Pode-me dizer, pode aparecer um extraterrestre, tem um problema, mas não tem humanos, não é? E, portanto, aqui, para estas aplicações, isso não é problemático. Se estivermos a falar cá de baixo, falar cá de baixo, temos duas alternativas. Uma, este telefone já é carregado por Wireless Power Transmission. É acoplamento indutivo. Portanto, tem uma base, pouso, e ele é um transformador sem núcleo, como eu costumo dizer. Não é? E, portanto, já tenho a tecnologia existe. Agora diz-me assim, eu vou poder ter ali um access point que me vai estar a alimentar o telemóvel no bolso? Há empresas nos Estados Unidos que dizem que sim. Eu sinceramente, acho que carece ainda de muito estudo. Porquê? Porque eu, para alimentar isto, eu vou ter de receber potência aqui. Agora, vamos lá ver. Vocês, como sabem, a energia e a potência são diferentes. Ou seja, a energia que eu vou guardar tem a ver com o quê? Tem a ver com o tempo que recebo o sinal, certo? Portanto, se eu quiser meter aqui 5 watts num segundo, eu digo, perigoso, porque 5 watts num segundo tem que ter aqui 5 watts num segundo. E aí eu não quero estar cá. Mas se eu disser assim, imaginem que eu chego aqui 10 miliwatts e que andei o dia todo a carregar. Se calhar chego ao fim do dia e ele até está carregado. E eu não me preocupei com isso, porque se eu estiver sempre a fazer chamadas, obviamente que isso não funciona. Mas se eu for daqueles tipos como eu, que ando com o telefone no bolso, ou ando o telefone está lá na secretária e faço 1 ou 2 chamadas por dia, ele se calhar pode estar a ir carregando durante o dia. E, portanto, é uma tecnologia emergente, ainda há muito
das discussões, mas eu acredito que nesse cenário de vai carregando, sim, vamos poder ter estes sistemas a funcionar. Não, mas não. Ou melhor, não, vamos lá ver. Neste caso pode ser, só que ali eles querem meter, digamos, o receptor, querem metê-lo no deserto e depois trazer energia para as cidades fora, porque obviamente ali ao lado não tem. Não tem hipótese, não pode. Mas isso basta ir aqui à Rádio Marconi, a Sintra, e ver os pássaros mortos quando eles ligam as antenas à volta. Portanto, não é preciso ir muito mais longe, ok? Porque o nível de potência é elevadíssimo, não é? Segunda questão. Bom dia, Margarida Zoccoli, de Casa Pia de Lisboa. Os primeiros satélites, quando Sim. foram lançados, já eram alimentados com energia solar? Eu, por acaso, não sei. Posso inferir? Não sei. O que eu sei é o seguinte. Alguns dos primeiros satélites, quando foram enviados, tinham combustível. E alguns deles tinham combustível atómico. Até que só muito recentemente, talvez aqui há 15 anos atrás, foi totalmente proibido enviar satélites com combustível atómico. Eu, por acaso, não sei, nunca explorei isso. Se, por exemplo, o Sputnik tinha painéis solares, acho que se calhar não tinha, provavelmente não. Mas há satélites, ainda hoje, que têm combustível, não para a parte eletrónica, mas, por exemplo, por vezes eu tenho de o reposicionar. Nós aqui em 98, tinha um colega meu que estuda modelos de propagação satélite Terra e Terra satélite. E estava a estudar um satélite que era o Copérnicos. E houve uma explosão solar muito grande e fez com que o satélite, a parte de controle do satélite, se tenha perdido completamente e ele foi-se embora. E, portanto, por alguns dias toda a gente andava à procura onde é que anda o satélite que desapareceu. Portanto. E depois, para o reposicionar, e não foi na mesma órbita, foi noutra, mas teve-se de reutilizar ou utilizar combustível próprio que estava a bordo. Mesmo este infante vai ter um pedaço de combustível com o objetivo de quê? De quando ele for colocado, posicioná-lo em órbita e depois, quando tiver o tempo de vida acabado, levá-lo direitinho para o lixo. Porque senão, se nós não fizermos isso, ele vai passar a ser lixo naquela órbita e, portanto, pode destruir os outros. Há uns filmes muito engraçados sobre isso. Pode destruir os outros satélites naquela órbita. Não é? Mas eu, por acaso, não sei nos primeiros satélites qual era o combustível que ele usava. Ok, muito obrigada. Mais uma vez agradeço a presença do Dr. Nuno Borges de Carvalho.